Oi, gente, continuando sobre o nosso trabalho, né, de reportagem. O importante é a gente saber que a reportagem, ela vai vir de uma coisa muito importante, que a gente falou, exatamente, o tipo de texto narração. Narração a gente falou também na outra aula que a gente teve, uma aula anterior, que foi de leyendas, né? É, Pra gente só lembrar, porque lá eu dei todo, o completo todo de narração. Mas é só para a gente lembrar, né? O que é narração? É escrever sobre os fatos ocorridos, né? Respeitando sempre o tempo e o espaço, tá? Então a narração ela vai ter esse lado importante, que é sempre trazer a questão do respeito do tempo e espaço. Sempre vai ter uma questão de tempo e espaço. Como a gente viu na reportagem daquele menino Samuel, teve o tempo, né, o lugar e teve o espaço, que foi a escola. Então foi o tempo presente que a gente está vivendo hoje e o espaço, né, que é a escola. Sempre vai ter a ação, né? Então ele está mostrando como é o dia a dia dele da escola. Os personagens, que é ele, a professora, os pais, ela, a avó que tem o fato de buscar, tem os amigos da escola e o ambiente que está ocorrendo essa ação, que no caso é a escola. Então, se vocês perceberem, essa reportagem ela começa apresentando sobre a ação, ela começa apresentando sobre o personagem, quem é esse personagem? Ah, Samuel, que tem 6 anos, estuda na escola tal. Então, assim, ele vai dando mais ou menos, como a gente diz, uma base para você saber onde você está entrando nesse texto. E a partir daí ele vai mostrando o desarrollo. O que é o desarrollo? Vai ser o cotidiano dele dentro dessa reportagem, tá? Então vai trazer os fatos, o que acontece, como ele vai para a escola, quem busca ele na escola, como é o dia a dia dele, o que ele costuma fazer dentro da escola, o que a professora pensa sobre ele, o que os pais, a opinião dos pais. Então, tudo é colocado dentro desse nudo, o desarrollo de los hechos. E para o final, né, vai mostrar o desenlace, a solução da situação. No caso, não é nenhuma uma solução da situação, é mais um desenlace, que é o quê? Uma conclusão sobre o que a reportagem trouxe de notícia para você. Ela vai fechar como um todo do que ela trouxe como notícia. Então, a narração ela é um dos tipos de textos muito importantes dentro da reportagem. Lembrando que não é o único, porque nós temos o argumentativo, que a gente viu já, né? A gente tem outro tipo de texto que é a descrição, que é uma importante, né? Porque ele fala quem é Samuel, a idade e tudo mais. Isso é uma descrição, tá? Então, os tipos de texto, eles vão se cruzar na reportagem, mas a narração ela é a mais forte dentro da reportagem, tá? Como a gente já havia falado, era muito importante para que a gente saiba, quando a gente está vendo narração, a gente saiba os verbos, né? E eu falei muito dos verbos na aula passada. Só que hoje eu vou trazer os verbos irregulares, que é dos verbos indefinidos, que também pode ser conhecido como PPS, que é pretérito perfeito simples, né? A gente viu isso na aula passada também. Para que o pretérito indefinido ele é utilizado? Para que esse pretérito indefinido simples é utilizado ou verbo indefinido irregular? É por uma ação passada e terminada, não só passada, também é terminada, ela já aconteceu, tá? E ela já concluíram, por exemplo, eu coloquei como exemplo, meu primo comprou um novo ordenador. Então, o meu primo comprou um novo computador. Então, ele comprou no passado, mas isso é um fato, não vai mudar, sabe? Ele é um fato passado e terminado. Ele já comprou, o computador já está na casa, já está instalado. Então, não tem uma mudança desse passado, tá? Ayer foi a uma fiesta. Então, ontem eu fui a uma festa. Então, é uma ação terminada, é uma ação passada, tá? Lembrando sempre, o pretérito indefinido, ou PPS, né, ou verbo indefinido, ele vai ser chamado de ação passada e terminada. Opa, perdão. Para os verbos indefinidos e irregulares, né? Opa, tem uma questão aqui, vou ajeitar já para vocês, tá? Desculpa. Que vai ser essa mudança,
né? Ele vai ser irregular, então ele vai ter uma mudança, ou seja, a sua raiz vai mudar, né? Quando é irregular, o verbo é irregular é porque a raiz dele muda, né? A estrutura dele muda. Então vão ter verbos que vai trocar a letra E pela letra I quando estiver na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Vão que é o verbo seguir, preferir, conseguir, tá? Sugerir, vestir, medir, elegir. Tá vendo que termina sempre com esse ir. Então, esses verbos vão trocar a letra E pela letra I, tá? Como o verbo oír, uir, crer, incluir, destruir, construir, esses verbos, né, vai trocar o I pelo Y na terceira pessoa do singular e do plural. Os verbos que terminam com o sir vai mudar esse ser pelo J. Produzir, produzir, tá? Conduzir, conduzir. Então, vai trocar o C pelo J. E também vamos ter outro câmbio. Câmbio é mudança, tá? É outro câmbio que vai trocar o O pelo U. E na terceira pessoa do singular e plural, tá? As terminações desses verbos indefinidos irregulares. É terminado em e, iste, o, imos, isteis, ieron ou eram, tá? Depende do verbo. Então, essa é a conjugação terminada, tá? Como eles terminam, né? Qual é o final delas. E essas são as mudanças de câmbio que nós temos. E temos os verbos que têm forma própria, que é o verbo tener, estar e poner. Tá vendo, ó? Tube, tubiste. A gente tira esse EN, né? Que não tem, e ele vai pro tube com V. Tubiste, tubo, tubimos, tubisteis, tubieron. O estar, a gente vai tirar esse TAR e vai botar UB também. Ó, estube, estubistes, estubo, estubimos, estubisteis, estubieron. Ó, o final, gente. Iste, o, imos, isteis, ieron, tá? Poner, pulse, pulso, tá vendo? Muda o O pelo U. Pulso, pulsiste, pulso, pulsimos, pulsisteis, pusieron. Olha a mudança. Tira esse N, nem existe nesse pretérito indefinido irregular. No saber, nós vamos mudar o B pelo P. Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. O andar é a mesma coisa do que a gente teve do outro, que é o do estar, né? Andube, tá vendo? Ó, o a ser, ele vai mudar o A, né? Que seria pelo I, ó. Isse, issiste, isso. Olha isso, totalmente diferente, né? Olha como os verbos irregulares acontecem. Aqui temos o querer, quisse, quissiste, quisso, quissimos, quissistes, quisieron, benir, o bine, né? A mudança do E pelo I, do benir, a mudança do poder, ó, o O pelo U, né? Isso em todas as pessoas. É diferente quando a gente bota nessa regra aqui, que a gente vê que é só na terceira pessoa do singular e plural. Por isso que eu chamei esses verbos de formas próprias, tá? Ele tem a sua forma própria, tá bom? E o verbo ser e o ir, eles vão ser iguais, tá? Fui, fuiste, foi, fuimos, fuistes, fueram. E tem o verbo dar, tá? Que ele é muitas vezes cobrado, assim, na questão, não cobrado, conjugue o verbo. Mas a gente não sabe o que é. Dá uma confusão, por exemplo, eu dou, eu dei, eu di, tá? Di, pra gente, chega só esquisito, né, pro português. Então, é bom a gente saber essas questões de verbos indefinidos regulares, principalmente para a gente saber que aquele fato foi terminado, né? A importância de você saber as conjugações de verbos. A gente já viu os outros verbos no passado. Aqui, da onde eu tirei, né, tudo isso, eu botei um conjugador de reverso para quem tiver curiosidade de outros verbos, nessa conjugação de outros verbos, mas esses são os verbos que a gente vê mais em textos, mais presentes em textos e podem trazer complicações para a hora da interpretação, tá? Sabendo da função dos verbos indefinidos regulares, que foi só uma coisa para relembrar, né? Porque a gente já tinha visto na outra aula. Tá bom, gente? Eu agradeço a vocês por assistirem a aula e que vocês continuem estudando.